Olá, eu sou a Lu, bem-vinda ao canal. Vamos para mais um episódio, na verdade a parte 2 do nosso diário de mudança. Nesse dia eu acordei inspirada para mexer no guarda-roupa, mas confesso que não foi fácil. Acompanhe comigo. Gente, eu tô aqui agora fazendo a arrumação do guarda-roupa. Quanto mais eu mexo, mais coisas tem para poder arrumar. E como eu disse no outro vídeo, não é fácil mudança. E agora eu tô arrumando minhas roupas, eu vou botar na caixa também. A caixa eu também escrevo o nome do item que vai. E aí eu vou colocando as minhas roupas aqui nessa caixa para poder esvaziar o guarda-roupa e poder arrumar também, na verdade, desmontá-lo, né? Então, quanto mais rápido eu fizer, melhor. Já tô um pouco atrasada na mudança porque eu procrastinei um pouco essa arrumação das coisas. Na verdade, né, acabei ficando com preguiça de ir lá embaixo, lá pegar a caixa, pedir caixa lá nas lojas. E eu já tinha algumas caixas da última mudança que eu já estrategicamente guardei, porque em parte eu sabia que logo nós nos mudaríamos de novo. Então eu já guardei algumas caixas. Aí eu fui lá embaixo, só peguei mais duas. Mas o fato de procrastinar é porque não estava meio animada mesmo. Então eu resolvi deixar para depois. E aí quando, né, chegou eu tô há 3 dias da mudança, então ainda tem muita coisa para fazer. Nós vamos ir lá na outra casa para poder fazer a limpeza e deixar tudo organizado para poder nós chegarmos lá, né, já e despachar as nossas coisas daqui. Então eu vou fazendo dentro do meu tempo, que é curto, mas vou fazendo da maneira que eu posso, né? E nesse meio tempo a gente vai olhando a vida e estabelecendo, traçando novos planos, uma nova rota, pedindo a Deus a direção para aquilo que Ele quer e Ele vai fazer. Eu creio que a nossa vida, ela é guiada por Deus, então a gente saiu para viver de fé. E quando eu ouço, né, essa palavra, sair para viver de fé, eu experimentei e tenho experimentado todos os dias, porque nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé. Então a gente já tem vivido de fé já os últimos anos e eu creio que Deus, Ele vai nos dar a direção e também vai nos mostrar o caminho, porque quando Deus ele fala para Abraão para sair do meio da parentela dele, Abraão não sabia para onde ia. E Deus falou: olha, vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí Abraão pegou, foi embora com sua esposa, seus funcionários, seus gados, aquilo que ele tinha, e foi para a terra que Deus o direcionou e Deus foi fazendo o caminho dele. E se você está com dúvida de viver de fé, a fé é você fechar os olhos e dar o primeiro passo, que o chão é Deus quem vai colocar. Você dá um passo e o outro, o Senhor, Ele garante para você. Mas aí me diz, e você? Já viveu essa loucura de mudança? Como é que foi para você? Você já teve essa experiência de estar mudando sempre? E você gosta, não gosta? Me fala aí nos comentários. E expectativas, né? Talvez você está como eu, vivendo essa transição de ambientes. E qual é a expectativa que você está? Eu confesso que eu estou batendo a poeira dos meus pés, esquecendo do que para trás ficou, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana salvação que é Cristo Jesus. E eu tenho certeza absoluta que há algo muito maior e melhor de Deus para as nossas vidas. Então, é a gente olhar para Cristo e crer que Cristo está assentado ao lado do Pai e que Ele não perde o controle de nada.
tô vendo aqui que essa caixa ela não vai ser suficiente para as minhas roupas, mas aí qualquer coisa eu vou botar na sacola. Eu ainda tenho que arrumar a cozinha, ainda tem eletrodoméstico, algumas coisas de lá da cozinha para poder arrumar. Contudo, elas já estão nas caixas já, né? Porque eu já deixei eles nas caixas, então vou arrumar a cozinha e depois dar um jeito de desarrumar, desmontar esse guarda-roupa aqui para poder ir na mudança. Então, ó, minhas roupas elas couberam aqui, tem algumas peças que ainda faltam colocar na caixa, então o que não der, elas vão à parte mesmo. Bom, finalizei aqui, aí eu vou guardar o que não coube, eu vou colocar numa sacola ou então numa outra caixa. Então, vamos dar andamento aqui nas coisas. Fui correndo para a cozinha para poder juntar todos os meus eletrodomésticos que estavam ali embaixo da pia. Você também ajunta coisa embaixo da pia? Eu confesso que eu não queria fazer isso, mas não tinha outro jeito. Organizei minhas coisas ali como toda boa dona de casa brasileira. Aí nesse mesmo dia, na parte da tarde, nós pegamos um ônibus e fomos em direção à nova casa. Nós precisávamos ajeitar as coisas lá, organizar tudo. E, como eu tinha dito, eu estava há 3 dias da nossa mudança. E ainda faltavam muitas coisas para organizar. Então, fomos para lá correndo para deixar tudo bem organizadinho. E, quando chegamos lá, fizemos a limpeza. A gente botou a mão na massa. Eu nem troquei de roupa. Depois que eu fui perceber que eu não tinha levado uma roupa para poder fazer a limpeza. Mas deu tudo certo. Nós limpamos, jogamos água para um lado, água para o outro, sabão, esfregamos e fizemos o que podíamos fazer naquele dia, deixar tudo bem organizado e limpinho para nossa chegada. E eu creio que Deus ele é maravilhoso e Ele planeja tudo além daquilo que a gente planeja. Então o que me resta é confiar e descansar no amor do Senhor. No dia seguinte, invoquei a força do soldadinho de Jesus, vesti a minha camisa do Exército de Cristo e coloquei a mão na massa. Agora não tinha mais para onde fugir, eu tinha que terminar a arrumação dessas coisas. Então eu peguei os vidros que faltavam, as louças e fui empacotando tudo direitinho. E depois já levei as caixas que eu tinha organizado na outra semana e já fui colocando ali na parte da sala para poder já deixar tudo bem organizado para o dia da mudança. Então, peguei os vidros, guardei na caixa aqui, sinalize, né, que é dos vidros. Já fui guardando as minhas bíblias, é muita bíblia. Minha bíblia, a bíblia do meu esposo, livros, enfim. Fui colocando tudo na caixa ali, peguei tudo organizado, olha, bíblia com capa, sem capa, minha bíblia de estudo, meu diário de oração, meu livro, tudo, o meu buquê. Esse foi o buquê do meu casamento. Eu preferi que fosse de flores artificiais para que eu pudesse ter ele para sempre, mas isso é coisa para outra história. Eis que chegou o tão temido e aguardado terceiro dia, o dia da mudança. Parece que eu tô no primeiro dia? Parece, mas a gente tem as suas preferências de roupa e comigo não é diferente. Eu usei a mesma roupa, mas vamos ao que importa. Eu procrastinei, deixei o guarda-roupa pro final e aí tive que desmontá-lo no dia da mudança bem cedinho. Em seguida já fui empacotar o meu colchão, empacotar a minha cama. Eu sou a louca do empacotamento. Não deixo nada sem proteção. Eu não sei como é que vai ser o transporte, vai sujar o colchão, a cama, então preferi colocar tudo na embalagem, saquinhos, enfim. Já fui organizando tudinho para poder deixar tudo no esquema para o momento da mudança. É só colocar dentro do caminhão e tudo muito protegido. E eu acredito que essa seja a melhor forma. Me conta aí, como você embala ou embalaria suas mudanças? Bom, gente, desmontei o guarda-roupa, tá ali tudinho, desmontado. A cama tá aqui também empacotada, eu já tinha deixado esses saquinhos guardados
para poder, quando a gente fosse se mudar novamente. E tá aí, o quarto já foi desmontado. A nossa cozinha também já tá tudo ajeitado ali, algumas louças que ainda faltam. Aí a gente tem ali, ó, a bagunça que tá ali, tudo já na caixa, tudo já arrumadinho. E agora é só esperar a hora, aquele quarto ali, ele já tinha aquela cama, ela vai ficar. Agora é só esperar a hora da nossa mudança e, se Deus quiser, a gente arrumar lá outra casinha. Eis que o horário da mudança chegou, nós colocamos tudo no caminhão, eu e meu esposo, porque o senhorzinho era muito velhinho, não aguentava colocar tudo sozinho, então nós colocamos, ajudando, e fomos rumo ao novo tempo de Deus para nossas vidas. Na rua? Eu filmei um pouquinho essa parte escondida do meu esposo, mas ele estava conversando com o moço do transporte, do jeito que ele mais gosta. Ele é muito falante, comunicativo. E aí eu fiquei pensando, da primeira vez que nós nos mudamos, ele também ficou conversando com o moço do transporte. E depois minha mãe ficou achando aquilo tão engraçado. Mas ele é muito bom comunicador, ele gosta de falar e eu admiro muito isso nele. Então fiquei ali escondidinha, só gravando sem que ele percebesse. E assim seguimos com a nossa embarcação rumo ao Marau. E para que a embarcação siga rumo a outras terras, é necessário que os ventos soprem. Porém, há momentos em que os ventos sopram fortes, as ondas se enfurecem e balançam a nossa embarcação. Durante a noite, a tempestade chega para devastar tudo ao redor. E então, nos sentimos com medo, temendo não suportar a tempestade que nos sacodem com fúria. Outras nos apavoram pela sua intensidade. Algumas nos encontram com o mestre em nosso barco, mas ele faz silêncio. Existem tempestades que apenas sacodem a embarcação, mas não a danificam. No entanto, há também aquelas que parecem destruir tudo, deixando apenas os destroços à deriva. Contudo, mesmo que tudo tenha sido abalado e só você tenha restado, saiba, é porque o Mestre ainda tem algo a realizar em você e por meio de você. Ele pode até usar o mar como instrumento do seu propósito. Não temas, a embarcação irá seguir para além do horizonte. Creia, você não ficará à deriva para sempre. Ao amanhecer, o sol da justiça virá e ele nunca deixa de brilhar.